Com base na figura do LibreOffice Calc 5 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A3 o seguinte: igual SE, abre parênteses, ou, abre parênteses de novo, A1 maior B1, ponto e vírgula A2 igual B2, fecha parênteses, ponto e vírgula, entre aspas, aula, ponto e vírgula, entre aspas, curso, fecha parênteses. E logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual o resultado da fórmula na célula A3? E aí, pessoal, o que vocês me dizem como possível resultado desta fórmula, como ele disse ali na célula A3? Então, vou colocar aqui, ó, e nós vamos fazer um passo a passo agora, usando aqui um rascunho, para descobrir como a gente resolveria essa questão lá no dia da prova, né? Se eu pegar aqui o meu rascunho, como é que a gente faria para resolver essa questão? A primeira coisa que a gente tem que saber é procurar substituir os valores das referências de célula. Então vamos fazer isso, ó. Aqui onde tem A1, pessoal, vamos substituir por 10 ali, ó. Então no lugar de A1 vale 10, eu vou botar 10. No lugar da célula B1, percebe que B1 vale 5, então vamos colocar no lugar de B1, 5. Ali no lugar da célula A2 é coluna A, linha 2 vale 8, então no lugar de A2 eu vou colocar 8. E ali nós temos B2, no lugar de B2, coluna B, linha 2, vale 6, então aqui o B2 nós vamos colocar 6. Pronto, essa era a primeira coisa a ser feita, ok? Agora eu vou destacar aqui a ideia da função C. A função C, que é uma função de análise lógica, ela basicamente funciona assim. O primeiro argumento da função C contém sempre um teste lógico, que nós temos que responder se é verdadeiro ou falso. Se eu responder que o teste lógico do primeiro argumento da função C for verdadeiro, então a resposta é o que está no segundo argumento. Isto é, se o teste lógico do primeiro argumento da função C for verdadeiro, então eu tenho que responder o que está no segundo argumento da função C, que nesse caso seria aula. Agora, se o teste lógico for considerado falso, então eu tenho que responder o que está no terceiro argumento, que nesse caso seria curso. Então, basicamente, o funcionamento da nossa função C, para mostrar para vocês, é assim. Eu tenho um teste lógico no primeiro argumento, aí nós temos no segundo argumento a parte verdadeira, e no terceiro argumento nós temos a parte falsa. O primeiro argumento é o teste lógico, o segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. É assim que funciona a nossa função C. Agora, dentro desse teste lógico da função C, nós temos aqui a chamada função OU. Percebe? Dentro do teste lógico, nós temos uma função OU. E o que faz a função OU? A função OU é aquela que só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Vou repetir, a função OU, que está aqui no primeiro argumento da função C, que é um teste lógico, ela só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Então vamos ver cada argumento da função OU. O primeiro argumento diz 10 é maior do que 5? Verdadeiro. Então esse primeiro argumento aqui, ó, da função OU, eu estou marcando como verdadeiro, porque 10 de fato é maior que 5. O segundo argumento da função OU está dizendo 8 é igual a 6. 8 é igual a 6, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque 8 não é igual a 6. Então esse segundo argumento aqui da função OU deu falso. Percebe que a função OU só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E aqui eu tenho um argumento verdadeiro e outro falso. Portanto, o resultado dessa função OU vai ser falso, vai ser verdadeiro, porque ela só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Vou repetir, olha só, a função OU só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Fui eu que errei ali na explicação, porque eu dei da função E. Vou repetir, ó, a função OU só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Eu vou escrever aqui, ó. Função, para não haver dúvida, ó, função OU só retorna, vamos botar ali bonitinho para vocês anotarem aí e fazer um print na tela. Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Eu vou botar ali bem direitinho para não ficar dúvida, ó.
Função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E vou botar aqui também a explicação de uma outra função que aparece muito nas provas, chamada função e. E a função e, essa é o contrário da ou, porque a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então vou botar ali, ó, a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Pronto, agora pode fazer o print aí da tela. Ó. Esse é o momento do print, pessoal. Momento do print. A função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então esse é o momento do print na tela. Fez o print, agora vamos resolver a questão. Se a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos, então, na verdade, aqui tendo um argumento verdadeiro, ela já é verdadeira. Então, na verdade, essa função e aqui vai retornar verdadeiro. Essa função ou vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque ela só retorna falso se todos forem falsos. Então, se ela retornou verdadeiro, no nosso esqueminha, como é que funciona? Olha lá. O primeiro argumento é só o teste lógico. Se esse teste lógico for considerado verdadeiro, eu tenho que ir para o segundo argumento, que é o argumento que tem a resposta se o teste lógico for verdadeiro. Então, como eu disse que o teste lógico é verdadeiro, no segundo argumento, que é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, eu encontro aula, que tem que ser então o resultado final dessa nossa questão. Por que não curso? Porque eu só responderia curso se o teste lógico fosse falso. Se o teste lógico do primeiro argumento fosse falso, aí a resposta seria curso. Mas como o teste lógico do primeiro argumento é verdadeiro, a resposta é o que está no segundo argumento, que é a parte verdadeira, portanto a resposta é aula para essa questão. Então, voltando lá agora para a questão passo a passo, a resposta aqui tem que ser a letra A de América, aula, o gabarito da questão. Questão bem interessante porque ela junta o Excel com a parte do raciocínio lógico. E é sempre muito importante nas provas de concurso observar quando as questões acabam unindo algumas matérias. Nesse caso, é a capacidade que a prova tem de juntar Excel com a matéria de raciocínio lógico. Por isso, muito, mas muito importante essa questão aqui que a gente acabou de colocar no LibreOffice Calc. É bom que se saiba também que essa questão teria a mesma resposta se fosse no Excel. Se a gente fizer essa mesma questão no Excel, daria a mesma resposta. Então, tanto faz se essa questão for aplicada ao LibreOffice Calc ou ao Excel, a resposta final seria a mesma, né?